Nós ainda colocamos na água o flúor. Imagine que o flúor é altamente tóxico. Os países que têm uma séria legislação de saúde, eles baniram o flúor. Europa baniu o flúor, o Japão baniu o flúor, o Brasil continua, porque tem interesse político por trás. Flúor é um dejeto industrial, né? Já que o senhor abordou a questão do flúor, vamos falar então da água e do flúor. Sim. Na cultura brasileira, principalmente, o flúor é o mocinho. Sim. Evita cáries, é bom você ter na água. Essa é a cultura que nós recebemos, né? Sim, sim. Existem, então, trabalhos científicos que provam e comprovam que o flúor faz mal. Especificamente, o que o flúor faz em nosso organismo? O flúor, para começar, ele é extremamente tóxico. Ele não previne cáries. Isso é uma questão de... Há outros interesses, quer dizer, de vender o lixo, que entra assim como um fator de aumento de lucros. O flúor deve ser banido, porque ele é usado. Temos um livro clássico aqui, entre nós, à sua disposição. Ele diz assim: você pode ser um dos mais de 50 mil americanos que estarão sendo intoxicados, ou um daqueles 30 mil que vão morrer pelo flúor, porque à medida que ele vai depositando nos rins, vai depositando nos ossos, vai depositando na tireoide, vai produzindo em grande escala hipotireoidismo, que todo mundo sabe que existe uma frequência realmente impressionante. Ele produz câncer de boca, câncer ósseo, câncer da bexiga, câncer do fígado. O flúor é cumulativo no nosso organismo? Cumulativo no organismo. Nós não conseguimos eliminar? Não, acima de um certo ponto. Então, um nível pequeno não tem problema. Digamos, a água tem 0,05 ppm de flúor, mas se ela tiver acima de 0,6, e já se acumula, porque na hora de fazer a comida, a água evapora, mas não o flúor. E ele interfere com o magnésio. No livro do magnésio eu comento isso, que nós vimos também a grande frequência, a alteração, por exemplo, a produções de danos ósseos graves. Tudo isso comprovado cientificamente? Cientificamente, não tem dúvida. Isso tem trabalhos, e há nos Estados Unidos já a regressão, porque lá, como são estados diferentes, sabe-se o seguinte: a pessoa mora num estado que é fluoretado, passa para outro que não é fluoretado, até ao nível municipal. E então constata-se que a pessoa foi transferida de uma região fluoretada para uma região não fluoretada, e a consequência é que ela ficou boa do hipotireoidismo, que aqui nós sabemos que é muito grande a distribuição, e é tratado com remédios, quer dizer, tomado hormônios que são a tentativa. O simples fato, o motivo, a causa, a medida mais adequada seria remover o flúor. Remover o flúor? Remover o flúor. Resolve o problema da doença? Sim, mesmo quem já tem o hipotireoidismo? Sim, porque pode melhorar, porque retira, num determinado ponto, pode haver até melhora, como houve nos Estados Unidos. Já houve essa confirmação. Em termos de mundo, se nós pudéssemos dar uma percentagem, quantos países ainda fluoretam a água e quantos não estão fluoretando? 97% não fluoretam. 97% não fluoretam? É muito grande. Isso para nós é muito sério, né? Porque mostra que eu tentei já de várias maneiras, mas sempre existe uma peninha, uma dificuldade, porque considera-se que o flúor é importante. E os dentistas, eles não são culpados, eles então entraram aproveitando a história. Tem um livro aí, muito interessante sobre isso. Gostaria de depois mostrar, em que ele mostra o seguinte: o fato de passar o flúor nas crianças, de fazer a fluoretação na boca. Ele mostra que, dos casos, houve a passagem do flúor, as crianças elas engoliram a substância e morreram intoxicadas pelo flúor. E o flúor na pasta de dente, que é a propaganda número 1? Também não é necessário. Tem outras pastas, aquilo tudo é comercial, porque cria uma situação que é melhor. O flúor é tóxico, então o primeiro passo é esse. Há regiões do mundo onde o flúor é naturalmente alto. Regiões, por exemplo, de uma cidade da Turquia, que Zilkauern chama essa cidade. A população não chega aos 50 anos de idade. Eles sofrem muito de fraturas,
eles têm problemas graves de envelhecimento. E isso contribui para mostrar que países como a China também, eles têm regiões, eles estudaram, e a Índia, regiões onde existe a abundância de flúor na água. Então aí a gente já sabe que toda essa história é falsa. Não tem fundamento científico nenhum. O livro comenta isso do magnésio, porque ele também interfere com o processo da calcificação. Ele calcifica tudo. E qual seria então a indicação para diminuir o flúor na nossa ingesta diária, através da própria água, da escovação dos dentes, para poder neutralizar? É possível? Eu estou preparado para responder essa pergunta. Então, a saída foi justamente proposta pelo Dr. John Yamuyanes, esse bioquímico de origem grega, americano. Era a seguinte: cozinhar com água mineral de baixo teor de flúor. Agora, um teor alto como é do Brasília, a proporção que pode ser mudada, porque isso é uma coisa farmacológica, né? Tem que ser medida ali. A quantidade, tantos litros, 1,5, essa já é muito alta. Ela, quando ferve a água, passa para 8 ppm, 10 ppm, então a dose é alta. Ele não sai mais do corpo, ele já vai para os ossos, vai para a tireoide e para os rins. Aí chega a situação do paciente de 70 anos, vai fazer o seu check-up, e o médico diz: olha, o seu rim não está bom, é preciso você fazer diálise. E então também evitar escovar dentes com pasta que contém flúor. Não precisa, pode usar outra pasta. E o fio dental, essa história de fluoretar e diminuir cárie nunca foi provado. Um grande cientista australiano tentou fazer isso, mostrando, ele fez um estudo sério e apresentou em Londres. Dr. John Pocock, e mostrando que o flúor não tinha prevenção nenhuma de cárie. Ele foi obrigado a se aposentar e morreu 2 anos depois de desgosto.